Olá, amigos! Aqui estamos nós, então, nesse momento, ao vivo com o Fábio Del Santoro. Eu vou pedir para vocês darem um ok aí, assim que a gente começar a entrevista, que o Fábio começar a falar, para ver se o som está bem, né? Lembrando que estamos com novos microfones, com novos computadores na Rádio da Terra, então sempre é um momento de teste para ver se está tudo ok. Boa noite, Fábio! Boa noite, Celso. Tudo legal? Tudo legal aqui, é um prazer recebê-lo, é um prazer você estar aqui, porque você já foi indicado muitas vezes, como eu comentei com você, e espero que você goste da nossa casa. Eu fico muito agradecido pelo teu convite e estou muito feliz de estar aqui. E pelo pessoal, né? O pessoal que gosta do meu trabalho, que me acompanha aí há tanto tempo. É um momento realmente muito bacana estar aqui com você. Fico feliz e tenho ótimas referências do seu trabalho, é um motivo de mais felicidade ainda. Mas, Fábio, antes de qualquer coisa, eu costumo sempre fazer a mesma pergunta para todas as pessoas que chegam aqui. Sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas desconhecidas, não importa. Eu gosto primeiro de saber quem é você. Quem é Fábio Del Santoro, a pessoa? Quem é Fábio Del Santoro hoje é uma resposta muito diferente do que eu daria há algum tempo atrás, vamos dizer, né? Fábio Del Santoro hoje trabalha para o Comando Uraniano e para o todo. Eu sou apenas um tradutor hoje, né? Eu sou um tradutor das coisas que acontecem no universo e com o meu trabalho aqui de formiguinha aqui na Terra, tento alcançar o maior número de pessoas para que exista uma facilidade para a abertura de consciência que está atrasada, né? Ela precisa ser feita no mais rápido tempo possível. Ok. Então você começou e já colocou direto que você trabalha para o Comando Uraniano. Então, vou explicar. Perguntar o que é Comando Uraniano? Bom, muitas pessoas que me acompanham sabem que o Comando Uraniano é formado por seres de Urano. Os seres de Urano são seres de nona dimensão e eles estão aqui na Terra, eles têm bases aqui na Terra e eles buscam de início fazer com que o ser humano evolua, com que o ser humano tenha uma abertura de consciência. Nós chegamos aqui há 500 mil anos atrás. Eu posso falar nós porque eu faço parte do Comando Uraniano. 500 mil anos atrás, isso? Exatamente. Quando a primeira nave caiu por um acidente, por erros, isso é contado no meu livro Conexão Urano 1, a Roda Kármica, e agora tem até o audiolivro também, e foi o começo da saga uraniana aqui na Terra. Ok. Eu vou fazer perguntas para você, viu, Fábio? Assim, tipo, não sei de nada, que é justamente para a gente entrar nessa hisria. Eu acho muito gostoso. Eu fico meio assustado agora. Não entendi. O Celso ficou meio assustado agora. Não. É que eu quero fazer perguntas no sentido da gente entrar junto nessa história, tá bom? Legal. Tipo assim, não sei de nada, vamos saber quem que é esse comando uraniano que chegou aqui há 500 mil anos atrás, a primeira nave caiu aqui. Você fala isso, mas é fisicamente, extrafisicamente, espiritualmente, como que é essa relação? Bom, para explicar tudo isso, eu teria que voltar 14 anos aqui na minha história, porque há 14 anos atrás, Celso, eu não sabia de absolutamente nada disso, pelo menos de forma consciente, né? Correto. E a partir do ano de 2000, por coincidência, né? E nenhuma coincidência, eu comecei a ter essas informações e de uma forma muito lenta, de uma forma bem processual, as coisas com ET sério, né, com extraterrestres sérios,
extradimensionais que fazem parte do todo, elas sempre começam de uma forma processual. Existe um processo para que você vá entrando naquela energia, para que você vá descobrindo as coisas aos poucos. Você como espírito humano, né, encarnado. E eles consideram muito a alma, muito mais do que o espírito humano. Então, mesmo assim, eles respeitam excessivamente a nossa reencarnação. E eu sou um uraniano perdido na Terra, vamos dizer assim, e detentor de centenas e centenas de reencarnações. Correto. Não sei se eu respondi. Não entendi. Não sei se eu te respondi. Ah, sim. Estamos conhecendo aqui a história, né? Pelo menos no meu caso, eu assisti algumas entrevistas com você comentando um pouco sobre isso, né? E particularmente achei muito interessante. Até numa delas você fala dos felinos, né? Do povo felino. Mas antes, eu tenho até perguntas sobre isso e daqui a pouco eu vou liberar para o chat, né? Para as pessoas também fazerem perguntas no chat. Então, eu peço para que os ouvintes não façam perguntas ainda, porque eu não consigo acompanhar tudo, tá? Espere um pouquinho antes de fazer perguntas. Assim que eu liberar a pergunta no chat, aí vocês podem fazer à vontade que eu acompanho. Mas uma outra pergunta, Fábio. Esse contato que você tem com eles é físico ou é extrafísico? Isso que eu ainda não entendi isso. Ok. Os seres de Urano, eles têm uma dificuldade muito grande de atuar aqui na Terra, né? Veja que quando eles, há 500 mil anos atrás, a configuração energética do nosso planeta era completamente diferente. E quando eles caíram fisicamente aqui, até outro dia foi dada uma explicação sobre isso no meu programa Vozes do Universo, onde se deixa claro que a velocidade e a materialização, a condensação dos corpos deles e da própria nave aconteceu por causa da velocidade que eles entraram na nossa dimensão. E às vezes, na maioria das vezes, hoje isso não mais acontece, eles se solidificam pela condensação da luz. Não sei se eu consigo me explicar dessa forma. Hoje em dia, eu estou muito envolvido com esse processo já há 14 anos, né? Hoje em dia, aconteceram fenômenos físicos muito interessantes, mas não existe ainda um contato pessoal, né? Tipo, oi, tudo bem? Oi, eu sou o Fábio, você é quem de Urano, sabe assim? Uhum. Não existe ainda, mas eles estão trabalhando para que isso aconteça. E existe um respeito muito grande pela minha percepção das coisas, né? Uhum. Então, eles, como eu falei no início, dentro desse processo todo que acontece, eu venho pedindo a eles comprovações materiais para que a gente não se desestimule no meio do caminho e para essa infinidade de pessoas que acompanham o meu trabalho também tenham a percepção de que isso não seja um blefe, não seja uma enganação. Eu jamais me colocaria nessa situação, né? Então, nós já tivemos exemplos com animais, né? Eu contei várias vezes, em várias entrevistas, borboletas azuis de tamanho alterado, né? Que aparecem do nada e se aproximam de mim. Na minha casa em Bertioga, por exemplo, nós tivemos um exemplo muito claro disso. Eu estava no meio do jardim, começou em cima de mim como se fosse um cone, no formato de cone, feito por andorinhas de tamanho exacerbado, de tamanho de uma galinha, para você ter uma ideia, com testemunhas. Então elas ficaram girando ao meu redor até fazer um funil ao contrário, e elas eram enormes.
né? Isso não é natural, isso é coisa deles. Até acontecer uma coisa muito inusitada também, Celso. Não sei se eu estou me alongando demais. Não, por favor, fique à vontade. Aconteceu um fato comprovado por um restaurante inteiro no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Eu e um amigo estávamos almoçando, ele de frente para a rua, e tinha um vidro muito grande no restaurante, e eu de costas para a rua. E nós estávamos falando sobre a comandante Túnia, né? E nesse momento, esse meu amigo, um amigo meu de infância, eu olhei para o rosto dele e eu percebi que ele não estava acreditando muito no que eu estava falando. O que é normal, quer dizer, o que é comum, não deveria ser normal, né? Nesse momento, eu falando da Túnia, a Túnia se comunicou comigo, e vai Túnia daqui, vai Túnia de lá. E ele com aquela cara de, Fabinho, tá bom, deixa pra lá, vai, te conheço há tanto tempo, né? Não vamos destruir nossa amizade por causa da Túnia, né? E eu vi que ele não estava acreditando, e nesse momento eu recebi uma mensagem telepática dizendo assim: tá bom, ele não acredita, agora ele vai acreditar. Meu amigo Celso, aquele restaurante é um restaurante antigo no bairro do Bom Retiro, e os garçons trabalham lá há muitos anos. Estava um sol de meio-dia, aquele solão mesmo. De repente, em 15 minutos, mudou o tempo da água para o vinho. E teve esse meu amigo falou: olha só a tempestade que está caindo lá fora, né? E eu comecei a rir, porque eu sabia que algo ia acontecer. E o pior e o mais inusitado, né? Os garçons, os cozinheiros da cozinha, começaram a gritar dentro do restaurante, falaram assim: gente, olha isso. Celso, meu amigo levantou, ele, sabe aquela portinha, né? Aquela onde os pessoal põe os pratos para o garçom levar? Sei. Ele pôs a cabeça ali, é o seguinte: estava caindo da parede, do nada, uma cachoeira de água cristalina em cima do balcão da cozinha. Uau! Veja bem, mais de 100 pessoas viram isso e o restaurante inundou. A comandante Túnia, ela simplesmente inundou o restaurante. E os garçons pegaram os rodos e aquela correria. E o meu amigo falou assim: Fábio, nunca mais eu duvido da comandante Túnia. Olha que interessante. Porque foi algo tão impressionante, e ela realmente tem domínio sobre o tempo. Os uranianos, eles têm uma característica: eles dominam o tempo. Aqui na Terra, para eles é muito fácil fazer. Certo. Eles podem abrir sol onde tem chuva, podem fazer chover onde tem sol, e a comandante Túnia, ela tem esse particular, pelo que eu percebi, durante todo esse processo de convívio nesses últimos 15 anos. Eles dizem que estão comigo desde 1965. E eu nasci em 1961. Então, eles me acompanharam a vida toda, e em algum momento eles resolveram se colocar de uma forma um pouco mais explícita, né? Como começou esse contato há 14, 15 anos atrás? Qual foi o primeiro ponto que você teve para fazer essa missão? Foi muito inusitado, porque eu fui conhecer uma psicóloga, e ela tinha um poder extra, só que ela não divulgava, até para não perder o CRP dela, né? Só que ela é uma pessoa muito especial, que ela olhava para você e ela via o que tinha ao seu redor, né? E ela me olhou e falou assim: Fábio, posso te falar uma coisa? Eu estou vendo um lugar
muito cristalino, cheio de água, cachoeira, tem um lago azul. Eu falei, sei. E naquela época eu era publicitário, eu trabalhei 33 anos como publicitário, na área de criação, né, publicitária, e realmente eu sabia que eu tinha algumas coisas diferentes, mas não sabia do que ela estava falando naquele momento. E eu falei assim, escuta, eu não estou entendendo, o que você está falando? Eu falei, não, tem uma moça loira de olhos azuis chorando muito do lado de lá, muito preocupada. E ela virou e falou assim, acho que o nome dela é Dúnia, não é Dúnia, acho que é Túnia, né? E é uma história que eu conto no livro Conexão Urano 4. E a partir daí, meu amigo, minha vida mudou. Porque esse ser começou a entrar em contato telepaticamente comigo, full time, o dia inteiro falando, coisas aconteceram, e é muito interessante até essa história, porque essa psicóloga fez um trabalho em São Tomé das Letras, e eu fui com o grupo dela participar desse trabalho, um trabalho lá de energia, eu nem lembro mais direito o que era. Eu só sei que na volta, ela voltou no meu carro, e eu olhei para ela e eu vi nitidamente que ela estava com a orelha diferenciada, com um olhar diferenciado. Eu falei, olha, você está meio estranha, né? E está acontecendo alguma coisa, assim, né? E ela falou, não estou me sentindo bem, minha pressão está caindo, estou ficando gelada. E falei, tá, mas o que eu faço? Eu falei, não, dá uma paradinha no carro e tal. Aí ela respirou melhor, tal. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Fábio, eu preciso te falar uma coisa. Essa pessoa que eu te falei, ela não é humana. E aí eu gelei, Celso, no carro, né? Imagina, como assim, não é humana? Imagina. Complicado ouvir isso, né? Eu falei, como assim? Você já tá meio aí com uma orelha pontuda, tava estranho o negócio. E aí ela tive que parar num posto, a pressão dela despencou, porque eu posso explicar isso melhor. A aproximação dos uranianos te deixa gelado. E isso é uma coisa meio comum com ETs, né? E ela ficou, uma hora ela foi para um laguinho, assim, essa pessoa, e ficou lá sentada. Ela voltou para o carro totalmente decepcionada e falou assim, Fábio, você deve estar aí duvidando de mim, do meu trabalho, eu não sei nem o que te dizer, eu estou baratinada, é uma energia que me envolveu. Eu falei, não, tudo bem, né? E fui para São Paulo, voltei para São Paulo. Quando eu cheguei no apartamento, eu falei, meu Deus, hein? Será que eu vou conseguir dormir diante de tantas coisas, né? Eu acendi a luz e tinha um aparelho extrafísico no canto direito da sala do apartamento. Era um aparelho que parecia que fazia uma mudança na atmosfera. Entrava, eu lembro que ele era quadrado, bem grande, e entrava por um lado uma substância de cor lilás ou roxa, e do outro saía azulzinho. Então, era um tipo de um filtro, algo assim extrafísico. E eles me mostraram para provar que aquilo não era brincadeira, né? Isso foi logo no comecinho. Então, até lembrar disso hoje é engraçado, porque eu lembro da minha cara, né? Eu fico imaginando. Eu falei, isso não vai acabar bem, né? E de lá para cá, eu fiz muitas modificações da minha vida, porque, Celso, não existe um contato com um ser desse sem que exista uma mudança em você. Imagina. Você muda, você começa a questionar todos os seus valores, começa a questionar a sua vida, e a intenção é sempre boa,
A questão é você saber interpretar de forma coesa tudo isso que a própria energia deles te passa, entendeu? Uhum. Eu acho que deve ser uma coisa fantástica, meu amigo. Parabéns. Parabéns. Eu como um bom taurino, né, eu deixo sempre os pés no chão e eu gosto de ser assim porque a única forma de você ter lucidez nesses processos é você questionar, né? Você se questionar e questionar tudo o que está acontecendo. Por isso que eu me preocupei muito nessa primeira fase do trabalho em registrar tudo em livros, para que amanhã os negativos, né, os negativos encarnados não viessem para cima de mim dizendo que isso é apenas uma bobagem, uma loucura, mais um esotérico querendo aparecer. Então, eu registrei tudo isso nos meus livros. Eu tenho, da série Conexão Urano, eu tenho até a Conexão 6, e dentro desses 20 livros tem outros temas espirituais, que eu comecei a escrever em 1993, e hoje sou uma pessoa mais aberta espiritualmente, sou uma pessoa mais ligada no sentir do que no ver, né? Já vi várias naves, não tenho nenhum problema com isso, mas eu vejo uma preocupação das pessoas na materialidade. Isso me incomoda muito, porque como elas querem ter contato se elas não sentem nada? Elas querem ver se a nave é azul, preta, cinza ou amarela. É mais ou menos por aí. Entendi. Você fala do comando uraniano. Então conta pra gente. Qual é a mensagem desse comando? Quem são essas pessoas? Diretamente, o que é isso? Bom, o comando uraniano na Terra é comandado pela comandante Túnia, que tem uma personalidade bastante séria. Ela não gosta muito de brincadeira. Você viu que ela fez um restaurante, né? Uhum. E ela tem alguns outros seres, eu não conheço o nome de todos, conheço o nome de alguns, que trabalham extrafisicamente aqui na Terra, tá? Porque eles não se sentem bem na terceira dimensão. Então, geralmente, eles ficam habitando a quinta dimensão, que é o mais próximo que eles aguentam, perto da gente, tá? E muitas vezes eles usam os felinos, se utilizam dos seres felinos, que serão os próximos humanos, né? Nós vamos sair do homem macaco para o homem felino, e para que me auxiliem nesse trabalho, aqui, porque eu sou um uraniano encarnado, entendeu? Então eu faço uma parte importante aqui, porque alguém tinha que fazer. Então eu fui chamado para fazer isso, depois de terem revelado a minha essência uraniana, tal. Muitas pessoas que me ouvem sabem mais ou menos como é que é essa história. E é um trabalho sutil, como todos os trabalhos de ETs sérios. Os ETs os seres extradimensionais, vamos chamar assim, que gostam de aparecer, precisa ter um pouco de cuidado para saber se você não está sendo envolvido por seres que não são tão legais assim. Qual a mensagem primordial dos uranianos e, juntando, né, o que são felinos? Explica um pouquinho melhor para a gente o que são felinos. Bom, a mensagem principal deles, para mim, é muito clara, né? Vocês precisam salvar esse planeta. Vocês estão acabando, vocês humanos, né, estão destruindo esse planeta. Esses uranianos, eles, com suas naves, eles trabalham muito na nossa preservação de flora e fauna, e eles têm naves assim gigantescas, onde eles têm semente de tudo, eles têm
animais de todo tipo, verdadeiras arcas de Noé, se você pode me entender, porque eles sabem que nós estamos sob o jugo reptiliano, da Matrix reptiliana. Esse também é um assunto, também daria uns 45 programas. Que bom, que bom. Mas essa é a missão dele, né? Primeiro, conscientizar a população humana verdadeira, porque nós estamos mesclados entre humanos e humanos draco-reptilianos, tá? Só que ninguém entende isso, ninguém sabe do que eu estou falando, a não ser as pessoas que leram os meus livros e acompanham, né? Enquanto aos felinos, os seres felinos são seres com geneticamente falando, são humanos mesclados com seres que têm componentes dos felinos, gatos, leões, leopardos e assim. Os felinos são seres que eu conto no meu livro A Filha das Estrelas. São seres que já foram muito bélicos e são cientistas, são excelentes em reprodução genética e hibridização, e que serão, isso já está muito claro, dito por todos os seres com os quais eu tive contato telepático, e que será a próxima raça humana, né? Então, nós sairemos do homem macaco para o homem felino, que vai habitar a 4ª e a 5ª dimensão. Esses felinos existem fisicamente ou também de forma mais sutil? Não, esses existem híbridos, né? Já existem, já estão aqui na Terra, e de forma sutil, quer dizer, eles estão encarnados, muitos estão encarnados. Muitos homens possuem mulheres felinas encarnadas e vice-versa, e muitos deles estão no plano da 5ª e 6ª dimensão. Muitos homens estão casados com mulheres felinas e vice-versa, mas no caso, essas mulheres é só a alma ou o aspecto físico também? Não, são encarnados, mas com aspectos físicos leves, detalhes que não chamam a atenção. Okay. O que você pode ver, por exemplo, é um olho fendado, que muita gente confunde com reptiliano, não tem nada a ver, mas que em momentos especiais esse olho se manifesta e ali está um híbrido felino-humano. Eu já tive a oportunidade de conhecer pelo menos uma pessoa com essa característica. Entendi. Existe uma foto sua, eu acho que é sua, né, na internet, pelo menos estava com o seu nome, mostrando os seus olhos, né? O que é aquilo? Bom, isso vamos pular um pouco dentro da linha do processo todo, né? Dentro do processo que eu venho caminhando com eles, já há 14, 15 anos, muitas coisas foram se transformando, coisas pessoais, enfim. E, para minha surpresa, um belo dia, uma pessoa me fotografou e eu estava com os olhos claros. Eu tenho um olho castanho escuro, né? E, apesar de ser filho de uma pessoa de olho azul, mas minha mãe tem olhos castanhos, enfim. Geneticamente, nenhum dos meus irmãos nós temos olhos azuis, nós temos olhos castanhos. E aquilo foi tão evidente, foi tão chocante para mim, que eu não me aguentei. E literalmente, eu até coloquei no blog dos uranianos esse processo. Por quê? Aí existe uma outra particularidade, que é o poder da alma, Celso. Eles estão me ensinando, durante já algum tempo, o poder da alma. E o que é o poder da alma? É o poder da essência.
Eles são detentores da ideia que nós, quanto mais nós nos aproximarmos da nossa alma, que é a nossa essência, e no meu caso a minha essência é uma essência uraniana, e eles possuem olhos claros, né? Quanto mais você se afastar do ego, desistir de algumas coisas do ego, essa egolafia, né? E se aproximar da alma, fenômenos físicos vão começar a acontecer. E eles provaram para mim que não estavam brincando mais uma vez. Então eu tenho já na minha coleção de fotos aí acho que por volta de 30 fotos, onde mostra os meus olhos mudando do castanho escuro para o verde claro, e já chegou uma vez do azul muito claro, mas essa não tem a foto ainda. Então, no momento, a pessoa que estava olhando para mim ficou assustada. Entendi. E eu também ficaria. Eu estou postando aqui algumas fotos, tá, do que nós estamos comentando, então as pessoas que estão no chat estão vendo também essas fotos, tá? Ah, que legal. Legal. Então eu vou deixar a partir desse momento aberto para perguntas. Então agora você, ouvinte da Rádio da Terra, que está aí ouvindo essa entrevista, esse bate-papo com o Fábio Del Santoro, você pode fazer perguntas que a partir desse momento eu vou começar a ler, né, e passar direto para o Fábio. Antes de eu fazer a pergunta, Fábio, quantos livros você já tem escrito? São 20 livros, né? 20 livros. São 20 livros. Eu estou agora terminando o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada, que é uma ordem do Arcanjo Miguel. E é um livro importante também, um livro grande, livro denso, porque trata de assuntos que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, principalmente contra crianças. É um absurdo o que está acontecendo com o sumiço dessas crianças. Você diz rituais ou coisas desse estilo? Sim. Sim. Na verdade, o livro foca muito o combate dos cavaleiros contra os reptilianos, que as pessoas vivem dizendo aí que são bonzinhos, né? Existem os bonzinhos, Fábio, não diga nada, não diga isso, não diga aquilo. E os cavaleiros, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com os ETs, que é uma outra conexão que eu tenho, provam nesse livro, falando sobre os rituais que são feitos já há centenas de anos, e esse número de crianças absurdamente grande que somem diariamente no planeta. Então agora eu vou passar a fazer as perguntas. Lembra que eu estou lendo as perguntas dos ouvintes, tá ok? Ok. Primeira pergunta do Jorge Souza. Fábio tem um monte de pergunta. Você disse que é um piloto de naves e que é possível construir uma hoje, apesar de ser muito caro. Como é dirigir uma nave e fale sobre as cidades de outros planetas? É uma pergunta muito vasta, né? Eu não falei que eu sou um comandante de nave. É importante saber que existe o Fábio, espírito encarnado, né? Fábio encarnou aqui muitas vezes. E existe a minha essência uraniana, que realmente era um comandante de nave. Eu não tenho a memória total desses aspectos, e espero ter um dia. E o que eu posso falar é que eu estou fascinado por aviões, por painéis de qualquer coisa eletrônica. Eu fico realmente fascinado e tenho sempre aquela recordação, uma certa melancolia até, quando eu vejo um painel, porque eu lembro do painel de uma das naves uranianas, os controles saíam do chão,
como cristais azuis, né? Muito, muito lindos. É um controle totalmente diferenciado. Se você vê a velocidade das aeronaves comerciais da Terra, a distância é muito grande e comparada com as naves uranianas. Então, eu sei que todo cético gosta de respostas precisas, mas infelizmente eu não posso dar. Tenho aqui a pergunta da Cláudia Medeiros, que você já explicou um pouco, mas eu vou comentar que pode ser que muitas pessoas tenham chegado depois. Qual a função dos seres uranianos na Terra? Foi o que eu já disse, né? Conscientização do ser humano. Várias nações estão coligadas para que a gente tenha uma ascensão nesse momento. Nós participamos de um planeta de consciência egoplanetária. Nós não somos um planeta de consciência una. Isso atrapalha muito, porque existem vários níveis de pessoas vibrando em dimensões diferentes. A grande 90% dos seres humanos ainda vibram na terceira dimensão, 10% vibram entre a quarta e a quinta dimensão e já demonstram algumas reações a respeito principalmente do consumo de carne vermelha e de todo tipo de animal. Esse é um sintoma, por exemplo. Não sei se eu respondi. Ah, tá. Não, tudo bem. É que deu uma pausa, eu não sabia se você estava respondendo ainda, já havia acabado. Então a próxima pergunta aqui é do Maicon. Gostaria de perguntar ao Fábio se ele ainda mantém contato com o mentor de nome César. Ah, o César. Ok. O César é um dos meus amparadores, né? Começou meu trabalho como escritor lá em 1992. Às vezes a gente se comunica assim, ele está sempre vendo, né, por onde eu estou caminhando, e é o que eu sempre digo, né, Michael, sem amparadores aqui na Terra você não consegue fazer nada. Os amparadores extrafísicos não têm nenhum interesse em você, a não ser um interesse maior, que é conduzir você para aquilo que você combinou antes de vir para cá. Isso é muito importante. E agora a pergunta da Ida. Os uranianos são responsáveis por conservar as sementes da Terra? Os uranianos têm um foco muito voltado para a flora e a fauna, como eu havia dito. E eles sempre acham que essa matrix draco-reptiliana com que a gente vive pode realmente acabar com o planeta. Então, nós já estamos acabando com a Amazônia, já acabamos... Quer dizer, as áreas verdes do planeta estão se extinguindo perto do que tínhamos, né? E claro que isso pode ser revertido e eles estão sempre colaborando com isso. Só que a massificação, o veneno que é jogado no ar, os chemtrails, e todo tipo de poluição, rios, lagos, mares, eles são responsáveis em ajudar para que isso tenha um equilíbrio. Então, eles são, nesse aspecto, por isso que eu falei, a Comandante Túria consegue trabalhar com o tempo e todo o comando uraniano, né? Não só com o tempo, mas tudo voltado à nossa natureza, que é o todo na Terra, né? Então, assim, quando a natureza for destruída, como o homem está fazendo hoje, acabou o todo na Terra, né? E o todo comanda tudo no universo. Quando nós acabarmos com a natureza, qual é a mensagem que nós estamos enviando para o todo? Que nós somos seres bélicos. E nós vamos ter que arcar com esse ato e com essa responsabilidade. Agora a pergunta da Cissa Berro. Gostaria de saber se você tem ideia de quando vai ser o seu retorno para a sua origem.
Ah, parece que agora tudo indica que seja mais fácil, porque existem portas abertas nesse processo reencarnatório, né? Então, o que eu quero dizer é que, por nós estarmos mudando para a quarta e quinta dimensão, a roda das encarnações não está tão atuante como antes, como sempre fora. E nós estamos num momento de ascensão, nós estamos num momento de transição, e somos almas muito felizes por estarmos aqui agora, apesar de ver essa desorganização, essa loucura toda que existe no planeta, né? Esse desequilíbrio muito grande. Mas todo esse desequilíbrio também é um sintoma da transição. Transição não é fácil. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu tenho, segundo eles, carta aberta, porta aberta para ou permanecer nos arredores da Terra, porque eu passei muito tempo aqui reencarnando e sou muito identificado já com o ser humano, ou voltar para Urano de nona dimensão. Agora a pergunta da Cláudia: qual a cor da nave dos uranianos? Azul e prata. Azul. Você mencionou, né, que alguém ia perguntar. Tá aqui a pergunta. Azul e prata. Azul e prata. Angelina falou que não quer fazer pergunta, mas agradecer pelo trabalho realizado, pela energia uraniana, que é muito carinhosa e de muita luz. Angelina França. Angelina, obrigado. Muito obrigado. Realmente a energia uraniana é de uma amorosidade muito grande. Muitas pessoas estão tentando deturpar, como sempre, né? E eu considero essas pessoas trabalhadores do lado negativo. Mas a energia uraniana, ela é impecável, ela não brinca em serviço. A aproximação é sempre muito carinhosa, sempre muito amorosa. Não existe um contraponto nessa energia. O Eric Luiz pergunta se você tem algum conhecimento sobre naves do formato triangular. Sim, Eric, claro que sim. Eu tive uma experiência um pouco assustadora. Eu morava na região de Barueri, em São Paulo, e numa noite, você sabe, né, Celso, toda pessoa que é contatada, ela tem vamos dizer assim, um feeling de que algo pode acontecer a qualquer momento. E quando uma nave triangular ou qualquer nave se aproxima da sua casa, você começa a ficar inquieto. E naquele dia realmente eu estava com um misto de vibração de alegria e preocupação. Quando isso acontece, é um sentimento muito forte, bate dentro do seu peito, assim. Eu fui para a sacada no fundo da casa e comecei a esperar, ver o que ia acontecer. E, para minha surpresa, no momento que eu estava até fechando já a porta da varanda, que eu estava lá meia hora, não acontecia nada, apareceu uma nave triangular. Ela estava no máximo a 40 metros de altura da casa, muito baixa. Ela apareceu totalmente apagada. Ela era escura, era um marrom, um preto, algo assim, mas mais para o marrom. E ela veio sem fazer som nenhum e simplesmente ficou sobre a casa. Eu vi. É um negócio impressionante, o tamanho daquilo. Como é que aquilo não fazia barulho? E depois eu perguntei aos uranianos, sobre o que se tratava daquilo. E eles me explicaram que eram androides que estavam dirigindo a nave e estavam ali vendo se estava tudo bem comigo. Eu falei, que bom. Mas é assustador. Escolta particular. Parece que sim.
Agora a pergunta do Joanilson de Oliveira. Qual a ligação dos uranianos com os habitantes da Terra? Bom, é uma excelente pergunta. A nação uraniana, ela não é a mais representativa aqui na Terra. Nós temos apenas 50 mil pessoas no mundo com essência uraniana, tá? Perde de longe para outras nações como arcturianos, como pleiadianos e por aí vai. Mas essas 50 mil pessoas que nós estamos descobrindo aos pouquinhos, né? Quando eu comecei esse trabalho, só tinha eu. E hoje nós temos aí, acho que por volta de 40 ou 50 pessoas que já descobriram a sua essência uraniana, né? Então, eu respondi. Sim, é que você acabou abrindo aqui para uma outra pergunta que eu vi que fizeram no início, não está aqui na sequência, mas eu vou emendar. Como descobrir a essência uraniana? Como que as pessoas sabem que são? Pois é, isso é uma coisa que vem acontecendo de uma forma muito interessante. Quando eu comecei esse trabalho, eu acabei conhecendo a Rosa Telby, que até então era uma pessoa, uma artista plástica que ela tem a capacidade de você, diante dela, ela começa a desenhar os olhos de quem está com você e a coisa acontece, ela acaba desenhando. Então ela desenhava muito o anjo da pessoa, o mentor, né? E quando eu estive lá no estúdio dela, eu falei, olha, eu vim aqui porque eu acho que você vai conseguir captar um ser que está comigo. E eu fiquei quieto. Só que a partir do momento que ela sentou e ela começou a desenhar, ela começou a conversar comigo e eu comecei a ouvir o que a Túnia estava falando para ela, né? Telepaticamente. E foi muito interessante essa conversa a três, porque a Rosa, que nunca tinha me visto na vida, começou a falar, mas ela é brava, essa comandante, hein, meu amigo? E ela é toda azul, é incrível isso. Então, essa foi a primeira essência de uma uraniana, no caso, captada pela Rosa. Então, a Rosa hoje tem sido muito procurada para a captação da essência da pessoa. Então, começaram a aparecer os felinos, começaram a aparecer uranianos, e pleiadianos, enfim, seres essenciais que estão, de certa forma, trabalhando junto aos espíritos encarnados aqui na Terra. Desculpa, Rosa, qual é o sobrenome? Não entendi. Rosa Telby. 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 É um sobrenome diferente. É T-E-U-B-L. É só procurar na internet e vocês vão encontrar o site dela. Ah, legal. De repente, convidá-la para um dia fazer um bate-papo aqui também na Rádio da Terra, né? Seria interessante. O que você acha? Sim, eu acho bacana. Nós criamos... em 2013, nós fizemos o primeiro encontro da Portal Mundo Invisível, que é a comunidade que a gente tem já há 10 anos, né? E eu convidei a Rosa porque acho que ela foi fundamental nesse trabalho da captura da essência dessas pessoas, né? Então, a nossa comunidade é uma comunidade muito ancorada na energia do Arcanjo Miguel e também ancorada com a essência uraniana, mas recebe pessoas com essências das mais variadas possíveis, né? Entendi. Deixa eu acompanhar novamente aqui as perguntas no chat. Pergunta da Benedita Escaleira. Se uranianos e pleiadianos trabalham juntos? Sim, os pleiadianos são seres muito semelhantes aos humanos, né? E são ligados ao todo. Então, isso é uma oportunidade de eu explicar isso. O todo é a energia que comanda tudo no universo.
Tá? Você perguntar para mim, Fábio, você sabia o que era o todo em 1999? Eu ia falar, todo? Todo do quê? Né? Eu não tinha noção. Eles me ensinaram isso. Então, existem nações extrafísicas, extradimensionais e seres de outras dimensões que estão aliadas ao todo. Então, para vocês entenderem mais claramente, por exemplo, os reptilianos e os Greys não são aliados ao todo. Eles não se identificam com a energia e com o poder que o todo tem sobre o universo, sobre esse universo que a gente vive. Então, aí existe sempre um antagonismo, porque principalmente os reptilianos, eles têm vida própria, o código de barras deles é outro, eles possuem outro tipo de ética e moral, muito abaixo daquela exigida pelo todo, em contrapartida com as nações que são filiadas ao todo. Ok. Você falou que 50 mil uranianos, né, aproximadamente, estão aqui e outras raças muito mais. Todas essas raças vieram também para ajudar? Sim. Existe um trabalho. O ajudar é preciso ser entendido, é preciso entender um pouco isso de uma forma mais clara, né? A Terra, como vocês já devem saber, até pelas fotos dos satélites, o Hubble, por exemplo, que já está descobrindo que o penúltimo levantamento na nossa galáxia só descobriu que existiam 17 bilhões de planetas iguais à Terra, né? ou com condições aproximadas, então as pessoas falam assim, mas proteger do quê? Né? Pô, nós tiramos uma loteria, todo está... Então, assim, é importante que o ser humano saiba que tudo na natureza tem um porquê. Cada pecinha desse jogo tem uma importância. E a Terra tem a sua importância. É um planeta de transição. É um planeta onde existe um projeto de evolução e nós estamos chegando num momento de transição. Então, existe uma importância que esses seres que também foram ajudados em seus momentos de evolução no passado estão cumprindo a sua missão, a sua função diante do todo, que é colaborar e ajudar como foram ajudados. Então, nós sabemos já, só para encerrar, que nós, depois que evoluirmos com o tempo e conseguir nos afastarmos dessa matrix draco-reptiliana, os humanos irão a outros planetas para também colaborar com o crescimento, com os ajustes que forem necessários, com outras nações mais atrasadas. Esses felinos têm alguma relação com aqueles desenhos da mitologia egípcia? O Egito é um mistério, né? Eu particularmente não gosto do Egito. Eu acho que ali existe muita história que não é contada e acho que toda história existe para encobrir a verdade. Então eu parto desse princípio. Mas com certeza ali eles tiveram contato com seres felinos, talvez provenientes de outros planetas. Porque não existe essa coisa de os caras vieram de um determinado lugar. Não, os caras estão espalhados no universo. O meu livro Kurlitz, ele conta, ele é um andromedano, ele é um humano de Andrômeda. Então, preciso abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco a consciência para entender que existem humanos também por aí. Humanos diferenciados em outros planetas. Então, nem todos os felinos vieram do mesmo lugar, sabe? Essa coisa humana que é muito chata, sabe? Às vezes, então tudo é assim.
põe no quadradinho, põe naquela caixinha, não pode sair da caixinha. Isso é muito chato. Agora a pergunta do Fernando. Eu sou mulher. Opa, perdão. Pergunta ao Fábio. Pergunta do Fernando Aline. Eu não entendi, porque é Fernando falando. Eu sou mulher. Necessariamente minha essência é feminina ou pode ser masculina também? É a Aline, né? Aline do Canadá, eu acho. Se a essência dela pode ser masculina, não tem nada a ver com o teu sexo aqui. Isso pode variar, sim. No meu caso, apesar da comandante Túnia ter aparecido no estúdio da Rosa naquele dia, foi para que fosse dado o início. Mas, por exemplo, a minha essência, como muitos já sabem, é a do comandante Vitor. Pergunta da Ângela Maria. Como é feito este sequestro de crianças? Isso tá terrível. Não sei se você se refere a sequestro por abdução, mas não é disso que eu falei. Na verdade, nós estamos vivendo um momento trevoso nesse aspecto, porque os negativos que estão aqui na Terra e mesmo fora dela, mas que estão nas imediações mais fluídicas, eles sabem que nós vamos começar a receber uma grande, mas uma imensidão de crianças da quinta dimensão. Crianças que são geneticamente já alteradas, elas vêm com muito mais esclarecimento, elas vêm para realmente proteger o planeta, para mudar as coisas nesse planeta, e os negativos não querem isso. Então, assim como quem curte Bíblia, eu não sou uma das pessoas que curte Bíblia, mas essa é uma história contada. Lembre-se que quando, se não me engano, não sei se era Jesus, não era Jesus, não sei se era Jesus, se era um dos salvadores aí da Bíblia, que a criança foi colocada no rio, né, numa cestinha, porque mandaram matar todas as crianças. Então, é o que está